Olá, meus amados, tudo bom com você? Que o Senhor Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigada porque você está aqui, independente do horário que você vai estar acessando, assistindo esse vídeo, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Estamos essa semana estudando, né, um pouquinho, meditando na história de Davi, né? O desfecho do pecado de Davi e a consequência na sua família. Estamos estudando sobre a vida de Absalão e ontem, né, nós estudamos que devido a todo o ocorrido, né, a perseguição ao pai, Absalão acaba morrendo. E hoje nós vamos dar continuidade nessa história para tirarmos, né, mais lições dela. Então aqui, ó, vou deixar aqui o capítulo certinho para vocês conferirem em casa, quem quiser. No capítulo 18 de 2 Samuel, no versículo 16, diz o seguinte: E Joabe soprou a trombeta, e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande cova no bosque, e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre ele, e todo Israel fugiu, cada qual para a sua tenda. Então, meus amados, Absalão foi morto, né, por Joabe, comandante do exército de Davi, e ele não teve nenhum sepultamento digno, né? Aqui diz que ele foi jogado em uma vala, em um buraco. Ele não teve sepultamento de ninguém. O próprio pai não teve o prazer de se despedir do filho, nem mesmo de sepultar o corpo do filho, né? O corpo dele foi jogado numa vala, não teve ninguém que pranteasse, não teve honras, né? Foi jogado como um qualquer, né? Então essa foi o triste fim de Absalão. E Davi estava sentado entre os dois portões, e o guarda subiu até a parte superior acima do portão que ia até a parte, e ergueu os seus olhos e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei, e o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. Ele chegou depressa e se aproximou. E o guarda viu outro homem correndo, e o guarda chamou o porteiro e disse: eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: ele também traz novas. Naquele tempo, queridos, quando um mensageiro só vinha correndo para trazer notícias ao rei, significava que a notícia era boa, que tinha vitória da guerra, né? Mas quando vinha dois correndo, era um sinal de que as notícias não eram boas, né? Por isso aqui fala que em seguida vinha outro correndo, né? E no versículo 28 diz o seguinte: e Ahimaás chamou e disse ao rei, disse o rei: tudo está bem? E ele caiu na terra sobre a sua face diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a mão contra o meu senhor o rei. E o rei disse: está seguro o jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: quando Joabe enviou o servo do rei e a mim, o teu servo vi um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele: vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. E eis que Cuse veio e disse Cuse: novas, meu senhor, e o rei, pois o Senhor te vingou deste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cuse: está seguro o jovem Absalão? E Cuse respondeu: os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam contra ti para te machucar, sejam como aquele jovem está. No dia que Absalão morreu,
Joabe não deixou que fossem contar imediatamente para o rei, né? Só permitiu que os servos fossem contar no dia seguinte. Então o rei só fica sabendo da morte do seu filho no dia seguinte à batalha, né? E olha só a reação do rei quando o rei fica sabendo da morte do filho. E o rei ficou muito comovido e subiu à câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia, assim ele disse: Ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho, meu filho. Meus amados, tarde demais, né? Tarde demais. Quantos anos ele teve para evitar esse desfecho, né? Ele podia ter feito alguma coisa, mas agora era tarde demais. Seu filho tinha morrido, né? Enterrado, jogado numa cova, sem ter tido direito a nenhum sepultamento digno. E aqui no capítulo 19, queridos, fala o seguinte: E foi dito a Joabe: Eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia o povo adentrou a cidade às escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando fogem da batalha. O rei, porém, cobriu a sua face e o rei gritou com voz alta: Ó meu filho Absalão! Ó Absalão, meu filho Absalão. O rei ficou desesperado, né? O rei entrou em desespero por causa do filho. E aqui diz, queridos, que os soldados, antigamente eles iam para a guerra e quando eles voltavam vitoriosos, eles voltavam festejando, eles voltavam alegres por causa da vitória. Só que essa vitória aqui, no caso, porque pensem comigo, o inimigo do rei, né, não era um exército de inimigo. O inimigo do rei era o seu próprio filho. Essa batalha que o rei estava batalhando, ele não estava batalhando contra outros tipos de inimigo, ele estava batalhando contra o seu próprio filho, que é o próprio exército, o seu próprio exército, no caso, o seu próprio sobrinho tirou a vida do seu filho. Então, Davi, ele ficou desolado, né? Ele ficou desolado. Eu acredito que a culpa e o remorso naquele momento por não poder fazer mais nada, não poder pedir perdão, não poder, nada mais podia ser feito, né? O seu filho tinha sido morto pelo seu próprio exército, seu próprio sobrinho tinha tirado a vida do filho e o filho tinha sido enterrado, né, numa vala qualquer e jogado para lá. Então o rei fica abatido, abalado, e aí ele começa a chorar, se desesperar, e os soldados ficam envergonhados, né? Porque eles não podiam contar a vitória, porque apesar de Deus ter dado a vitória, porque Deus deu a vitória, o rei estava triste, chorando, então eles não podiam se alegrar diante da tristeza e do choro do rei. Então os soldados, eles entraram, aqui diz que eles entraram cabisbaixo, como se eles estivessem fugindo, né, da guerra. E então Joabe fica sabendo, né, fica sabendo dessa situação. E aqui diz que Joabe veio até a casa do rei e disse: Envergonhaste neste dia a face de todos os teus servos, os quais neste dia salvaram a tua vida, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, e a vida das tuas esposas, e a vida das tuas concubinas, posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos, porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes, nem servos, pois neste dia percebo que se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te,
Sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo esta noite. E isso te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Meus amados, olha isso. Joabe, ele peitou o rei, ele foi lá e falou na cara do rei, falou, quer dizer que os homens deram a vida no campo de batalha para salvar a tua vida, para salvar a tua família, teus filhos, tuas concubinas, e o rei retribui dessa maneira? Será que a vida daqueles que estão se disponibilizando a morrer é menos importante do que a vida do teu filho que queria tirar a tua própria vida? E Joabe diz o seguinte: olha, se tu não se levantar e não reconhecer o que esses homens fizeram por ti, pela tua casa, esses homens vão fugir e tu vais ficar sozinho, porque esses homens, amados, abaixo de Deus, eles eram a força de Davi. O exército de Davi é quem fortalecia ele, né? Ele era forte porque ele tinha um exército vitorioso de homens valentes, guerreiros que estavam dispostos a dar a vida por Davi, só para vocês terem noção. Então o rei se levanta e levantou e se assentou no portão. E contaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei de fato assenta-se no portão. E todo o povo chegou-se diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para a sua tenda. Meus amados, que história incrível é essa? Que história incrível é essa, né? Olha a situação. Queridos, eu creio que essa história nos ensina muito, 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 muito. Davi, ele foi vitorioso, sem dúvida nenhuma, como rei. Ele foi um rei excelente, ele era um homem de alianças, fazia muitos aliados, ele tinha pessoas que davam vida por ele sabia negociar, né? Ele era um homem incrível de fato, mas na sua família, Davi deixou muito, muito, muito a desejar. E o que eu quero trazer para meditarmos hoje, pensando nessa história de Davi? Que muitas das vezes, muitos pais e mães, eles são bem-sucedidos nas suas carreiras, eles têm... não estou dizendo que é errado, deixar aqui claro para que vocês entendam bem aquilo que eu estou querendo trazer para vocês. Tem muitos pais e mães que têm doutorado, têm mestrado, têm amigos, têm tantos diplomas acadêmicos, mas não têm atenção, o amor dos próprios filhos, às vezes do esposo, às vezes da esposa. Como Davi, ele era um estrategista, um guerreiro excelente, mas como pai ele foi um fracasso. E sabe, queridos, eu creio que o Senhor Deus, ele permite que essas histórias estejam aqui para que eu e você não caiamos no mesmo erro, para que nós possamos valorizar aquilo que Deus entregou na nossa mão, que é a nossa família. Porque o reinado de Davi, o reino de Davi, ele deveria vir em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo a família e depois o reino. E na nossa história, na nossa vida, não é diferente. Quem vem primeiro é Deus. E segundo lugar é a família. Se nós não colocamos a família, não damos a eles o lugar que é de direito deles, o lugar devido, com certeza, queridos, vamos deixar a desejar. E quando deixamos a desejar, coisas terríveis acontecem, né? Quando não cuidamos daqueles que o Senhor Deus confiou que cuidássemos. Quando Deus nos dá uma família, Deus nos confia, né? A própria palavra fala que nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho, andando com elas, né? Ensinando, estando junto no processo, né? E quando nós negligenciamos o nosso papel de pai, de mãe, os frutos que nós colhemos dessa negligência são
frutos amargos. E muitos casos, como no caso de Davi e Absalão, não dá tempo mais de voltar atrás, de consertar, de corrigir, né? Então, vamos tomar como alerta essa palavra. Vamos buscar em Deus a força que precisamos para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para fazer as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida, né? Como esposa, como esposo, como mãe, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos semear, né, a semente, as boas sementes na vida dos filhos, vamos cuidar desses filhos que Deus nos entregou, nos confiou, né, ao nosso cuidado, né, dando a eles não só apenas suprindo a necessidade física de pão, de alimento, de vestimenta, mas suprindo aquele que é essencial, que o alimento espiritual, os valores do reino, porque, meus amados, eu creio que vocês, assim como eu, já ouvimos muitos, e até eu mesmo já repeti esse ditado que diz o seguinte: nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o mundo. Queridos, isso é uma mentira de Satanás. Nós não criamos filho para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos criando e educando filhos para o reino, para a eternidade. Lembre-se disso. Você não está criando o seu filho para este mundo. Este mundo jaz no maligno. Você e eu estamos criando, educando filhos para o reino, para a vida eterna, e nada nessa vida é mais importante do que educar filhos para o reino, porque tudo aqui, queridos, é transitório e passageiro. Mas a salvação dos nossos filhos é para a eternidade. E é nelas que nós devemos focar. Não vamos focar neste mundo, porque este mundo está no fim. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele está breve, Jesus voltará. E o que você tem feito, né, o que temos feito como pais e mães, temos educado esses filhos, preparado esses filhos, temos inculcado na mente desses filhos os valores, né, os valores do reino, né, educado eles com para receber uma cidadania celestial, porque é para lá que nós queremos ir, queridos. E eu tenho certeza que nem um pai, nem uma mãe gostaria de deixar para trás os seus. Por isso eu quero que você medite nessa palavra hoje e lembre-se dessa frase: você não cria filhos para este mundo, você está criando filhos para a eternidade, para viver uma eternidade, tá bom? Pense nisso nesse dia de hoje. Se você tem dificuldade com alguma tomada de decisão na sua vida, peça estratégia ao Espírito Santo, peça que o Espírito Santo de Deus te dê coragem, te dê estratégia para que você arrume aquilo que precisa ser arrumado e que você invista na salvação do teu filho, tá bom? Da tua filha, da tua casa, da tua família, tá bom, meu amado, minha amada? Então, essa é a nossa meditação. Finalizamos aqui esse trecho da vida de Davi. Eu acredito que nós tiramos muitas lições. Eu mesmo tirei muitas lições para minha vida. Dessa ocorrência, né, desse ocorrido da vida de Davi, que você possa ter tirado também muitas lições, tá bom? Então fica aqui a nossa meditação de hoje. Se você ainda não inscreveu neste canal, eu te peço que você se inscreva, que você deixe o seu joinha, que você compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor Deus, porque em Ti há perdão, em Ti é a graça, em Ti há misericórdia, Senhor. E nós necessitamos, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Querido Pai, eu quero entregar cada um destes que aqui estão nas Tuas mãos, entregar as famílias, Senhor Deus, cada lar representado. Pedir que a Tua bênção, Senhor Deus,
esteja sobre cada família, Senhor, que Tu nos ajude a sermos mães melhores, pais melhores, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos dê estratégia de como educar os nossos filhos para o Teu reino, Pai. Como ajudá-los, Senhor, nessa jornada, na caminhada, como direcioná-los, Senhor Deus, nos ajuda a andar com eles, Senhor, nessa jornada, Pai, a ensiná-los, Senhor, no caminho, Pai, para que eles aprendam, Senhor Deus, os valores do reino, Pai, para que eles possam, Senhor, finalizar a jornada deles vitoriosos, Senhor Deus, que as lições que aprendemos, Pai, da vida de Davi, elas venham, Senhor, nos alertar, para que possamos, Senhor, fazer a coisa certa, Pai, sermos abençoados, Pai, e acharmos na Tua presença naquele dia, junto com aqueles que Tu confiou a nós, para que cuidássemos, Senhor Deus, abençoe a nossa família, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, fica conosco hoje e sempre, por Jesus te peço e te agradeço, amém. Amém, meus amados. É um dia abençoado para você, tá? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que o Senhor Deus te dê estratégia para você corrigir o que precisa ser corrigido, para você fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Deus esteja contigo hoje e sempre. Até o próximo devocional, tá bom? Fica com Deus.